Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Beatriz Vaz, eu trabalho em Solution Delivery na Nelly e hoje eu estou aqui para falar sobre Queries SQL com Big Data, as 10 melhores práticas para otimização de performance. A primeira boa prática é higienizar o seu input. Então, quando você receber uma base de input do cliente, é importante que você deixe ela nos padrões que você tem nas suas tabelas. Isso facilita na comparação ali com igualdade, isso reduz bastante o tempo de desempenho. Então, eu montei alguns exemplos aqui com dados de CNPJ da base dos dados.org, dados públicos que podem ser facilmente utilizados por vocês. Nesse primeiro exemplo aqui, a gente já consegue ver que com dados higienizados a gente tem aí um ganho de tempo na execução. Queries completas são importantes na objetividade e clareza do código e podem ali ser aliados no custo de desempenho. A ideia é que cada trecho de código seja seletivo, preciso e completo, retornando somente os dados a serem utilizados. Terceira dica, fracione o processamento. O fracionamento do processamento é interessante não só pela questão de desempenho de dados, mas também pela questão da qualidade dos dados. Salvar as consultas em tabelas intermediárias pode te ajudar quando você precisar voltar naquele ponto por algum motivo, não precisar estar executando de novo todo aquele trecho de código. Quarta dica, opte por join simples. A quarta boa prática, ela vai de acordo com a nossa terceira. Quando trabalhamos com grandes volumes de dados, essa fragmentação se faz necessária para que a gente consiga garantir esses trechos de código sejam passíveis de reaproveitamento. Se for da sua preferência, um refactor pode ser feito unindo todos os joins em uma única consulta. Aqui nesse exemplo, a gente pode notar que a diferença de unidade de tempo de execução é pequena, mas ela existe. Nesse caso, a otimização de desempenho se dá pelo contexto e não pelo tempo. Quinta boa prática, evite o uso de subconsultas. Subconsultas podem ser demoradas porque elas fazem a verificação de todos os registros da tabela. E nesse caso, vale a pena verificar se um join não seria mais vantajoso. No caso de não ser necessária a verificação de todos os registros, a gente pode estar verificando a troca da subconsulta pela utilização do exists. O exists vai ser mais interessante nesse caso porque ele trabalha com um booleano. Ele vai só verificar se é verdadeiro ou falso e vai trazer o resultado da consulta mais rapidamente. Então, nesse exemplo aqui, a gente consegue ver que foi mais vantajoso utilizar o exists do que a subconsulta. A sexta boa prática é utilizar a similaridade com cautela. Similaridade é uma função que podemos utilizar no Postgres e é muito útil para encontrar chaves primárias. Evite utilizar align joins, por exemplo. Prefira utilizar outra estratégia para fazer a comparação dos dados e, posteriormente a isso, verificar a similaridade dos campos em questão. Nesse exemplo aqui, a gente está simulando um data matching, onde eu estou procurando o CNPJ a partir de dados que eu recebi de um input de um cliente. Sétima boa prática, determine a tipagem dos dados. Determinando a tipagem dos dados, a gente evita que a conversão de tipos ocorra implicitamente. Além disso, a gente propicia que seja possível utilizarmos esse campo como um índice posteriormente. Esse exemplo aqui mostra que mesmo numa simples consulta, isso já faz a diferença. Dica 8. Utilize Single Column Index. Essa é uma dica para reduzir o tempo da query exponencialmente. Isso porque ela muda a estrutura de busca pelo dado, e com isso o retorno se dá com maior eficiência. Podemos observar a diferença neste exemplo de consulta. Contudo, a dica anterior é importante aqui também.
Se o tipo dos dados forem diferentes na consulta, o índice não será utilizado. Um ponto a ser observado é como vamos utilizar a tabela em questão, porque no caso de inserts e updates, a criação do index não é vantajosa, na verdade ela se torna ainda mais custosa. Dica 9. Posicione o índice em uma coluna. Essa dica é complementar às duas últimas. Colunas mais seletivas colocadas à esquerda desempenham melhor. Dica 10. Use e abuse do explain. O comando explain é extremamente rico e consegue te mostrar todo o contexto de execução da sua query. Isso significa que ele vai mostrar qual estratégia está sendo utilizada para retornar a sua consulta. Assim como também ele vai mostrar se o teu índice está sendo utilizado ou não. Ele vai mostrar também o tempo de execução estimado em unidades de tempo do próprio Postgres e mais alguns outros detalhes. Aqui eu peguei um exemplo bem simples, um select com limit 1, para a gente ver que ele mostra exatamente qual foi a estratégia de busca utilizada. E nesse caso ele mostra ali que foi um limit, que ele utilizou a busca sequencial e que é estimado 0,02 unidades de tempo para retornar o resultado final. Assim como também tem informações do tamanho retornado e da quantidade de linhas. Então essas foram as 10 melhores práticas. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o nosso sininho. Eu fico por aqui, tchau!